A revolução dos carros elétricos chegou. Curta, comente e inscreva-se no canal. Eles são elegantes, silenciosos e prometem um futuro mais limpo. Governos e fabricantes de automóveis em todo o mundo estão investindo pesado em sua adoção. Mas os veículos elétricos são realmente os salvadores do meio ambiente que dizem ser. Carros elétricos, com suas emissões zero do escapamento, parecem ser a resposta perfeita para nossos problemas de poluição. Mas um mergulho mais profundo em seu ciclo de vida revela um cenário mais complexo. Da mineração de matérias-primas à produção e descarte da bateria, cada estágio tem seus próprios desafios ambientais. Isso não quer dizer que devemos ignorar a importância de abandonar os combustíveis fósseis. Mas é essencial abordar essa transição com um olhar crítico, reconhecendo os benefícios e as desvantagens das novas tecnologias. Ao fazer isso, podemos tomar decisões informadas que realmente abrem caminho para um futuro sustentável. No coração do carro elétrico está a sua bateria, a força motriz que o impulsiona. Essas baterias, embora essenciais para a funcionalidade dos veículos elétricos, também são um ponto significativo de discórdia quando se discute seu impacto ambiental. A produção dessas baterias, particularmente as de íon-lítio, requer um processo complexo e intensivo em recursos. A principal preocupação é a extração de matérias-primas. Lítio, cobalto, níquel e manganês são apenas alguns dos elementos cruciais para a produção de baterias. A mineração desses materiais geralmente ocorre em regiões ecologicamente sensíveis, levando ao desmatamento, perda de habitat e erosão do solo. Além do impacto ambiental imediato, há preocupações sobre a intensidade energética da produção de baterias. Se essa energia vier de fontes baseadas em combustíveis fósseis, isso pode contribuir para as emissões de gases de efeito estufa, neutralizando alguns dos ganhos ambientais do uso de veículos elétricos. O lítio, muitas vezes chamado de ouro branco, tornou-se sinônimo da revolução dos veículos elétricos. Seu alto potencial eletroquímico o torna ideal para uso em baterias de íon-lítio, alimentando tudo, de smartphones a carros elétricos. No entanto, a busca por essa solução de energia verde tem um custo. A extração de lítio, principalmente de depósitos de salmoura na América do Sul, tem implicações ambientais significativas. O processo envolve o bombeamento de grandes quantidades de salmoura de reservatórios subterrâneos para a superfície, onde ela evapora em enormes tanques de evaporação. O processo de extração não apenas esgota os recursos hídricos, mas também os contamina com produtos químicos usados no processo de extração. Essa contaminação pode ter efeitos prejudiciais às comunidades locais, que dependem dessas fontes de água para beber e irrigar. Práticas de mineração sustentáveis, esforços de conservação de água e gerenciamento responsável de resíduos são essenciais para mitigar os impactos negativos da mineração de lítio. Enquanto o lítio costuma ser o centro das atenções nas discussões sobre baterias de veículos elétricos, outro elemento, o cobalto, apresenta seu próprio conjunto de preocupações éticas e ambientais. O cobalto é um componente crítico das baterias de íon-lítio, aumentando sua densidade de energia e vida útil. No entanto, sua extração costuma estar ligada a abusos de direitos humanos e degradação ambiental. A República Democrática do Congo detém as maiores reservas mundiais de cobalto, respondendo por mais de 70% da produção global. Uma parte significativa desse cobalto é extraída em minas artesanais e de pequena escala, onde as condições de trabalho são frequentemente perigosas e exploradoras. Trabalho infantil, trabalho forçado e condições de trabalho inseguras são comuns nessas minas, levantando sérias preocupações éticas sobre a origem do cobalto para baterias de veículos elétricos.
Embora o impacto ambiental da produção de baterias seja um fator significativo na sustentabilidade geral dos veículos elétricos, é crucial lembrar que é apenas uma peça do quebra-cabeça. Para realmente avaliar a pegada ambiental dos veículos elétricos, precisamos considerar todo o ciclo de vida, desde a extração de matérias-primas até a fabricação, uso e descarte. A fabricação de veículos elétricos, mesmo excluindo a bateria, requer uma quantidade significativa de energia e recursos. A produção de alumínio, aço, plásticos e outros componentes gera emissões de gases de efeito estufa e consome recursos naturais. No entanto, à medida que a rede elétrica faz a transição para fontes renováveis, como energia solar e eólica, os benefícios ambientais dos veículos elétricos se tornam mais pronunciados. A transição para um futuro de transporte verdadeiramente sustentável requer uma abordagem holística que englobe a geração de energia renovável, eficiência energética e uma mudança para modos de transporte mais sustentáveis. Para realmente compreender o impacto ambiental dos carros elétricos, devemos olhar além do verniz brilhante de um veículo com emissão zero. Uma análise abrangente requer uma abordagem do berço ao túmulo, considerando cada estágio da existência do carro elétrico, desde a extração de matérias-primas até seu local de descanso final. Esta jornada começa com a mineração de materiais como lítio, cobalto e níquel, componentes essenciais da bateria do carro elétrico. Em seguida, vem a fase de fabricação, onde essas matérias-primas são transformadas em baterias, motores e outros componentes. Uma vez na estrada, os carros elétricos apresentam emissões zero do tubo de escape, uma grande vantagem sobre os veículos movidos a gasolina. A bateria, o componente mais complexo e intensivo em recursos do carro, requer manuseio e reciclagem cuidadosos para evitar danos ambientais e recuperar materiais valiosos. A questão de saber se os carros elétricos são realmente mais ecológicos do que seus equivalentes movidos a gasolina depende de uma equação complexa de fatores. Embora os carros elétricos produzam zero emissões do tubo de escape, seu impacto ambiental geral depende das fontes de energia usadas em sua produção e operação. Estudos comparando as emissões do ciclo de vida de carros elétricos e a gasolina costumam produzir resultados variados, influenciados por fatores como a matriz de geração de eletricidade, os métodos de produção de baterias e os padrões de uso do veículo. Essa diferença nas emissões é atribuída principalmente ao fato de que os carros elétricos não queimam combustíveis fósseis durante a operação. À medida que a rede elétrica faz a transição para fontes de energia mais limpas, espera-se que a lacuna de emissões entre carros elétricos e a gasolina aumente ainda mais. Uma abordagem abrangente para o transporte sustentável requer uma combinação de avanços tecnológicos, intervenções políticas e mudanças no comportamento do consumidor. À medida que o mercado de carros elétricos se expande, aumenta também a necessidade de gerenciamento responsável de suas baterias no final da vida útil. Essas baterias, contendo materiais valiosos como lítio, cobalto e níquel, representam um desafio ambiental e uma oportunidade econômica. A reciclagem de baterias de carros elétricos é crucial por vários motivos. Primeiro, reduz a necessidade de minerar materiais virgens, minimizando o impacto ambiental associado à extração. Segundo, ajuda a recuperar metais valiosos, reduzindo nossa dependência de cadeias de suprimentos geopoliticamente sensíveis. As tecnologias atuais de reciclagem de baterias se concentram principalmente na recuperação de metais como lítio, cobalto e níquel. Esses materiais recuperados podem então ser usados para fabricar novas baterias, reduzindo a demanda por materiais virgens. Além da reciclagem, os pesquisadores estão explorando maneiras inovadoras de reutilizar baterias de carros elétricos para aplicações de segunda vida.
A indústria automotiva está em uma encruzilhada, impulsionada por uma confluência de avanços tecnológicos, imperativos ambientais e preferências em evolução do consumidor. Os veículos elétricos, antes um nicho de mercado, estão rapidamente ganhando aceitação mainstream, desafiando o domínio dos veículos com um motor de combustão interna. Essa mudança em direção à eletrificação está sendo impulsionada por uma série de fatores. Governos em todo o mundo estão implementando regulamentações de emissões mais rígidas e oferecendo incentivos para encorajar a adoção de veículos elétricos. As montadoras, respondendo à pressão regulatória e à demanda do consumidor, estão investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento de veículos elétricos, trazendo uma gama mais ampla de modelos elétricos para o mercado. O impacto ambiental da produção de baterias, a disponibilidade de infraestrutura de carregamento e a acessibilidade de veículos elétricos permanecem considerações importantes. Embora os veículos elétricos tenham surgido como um dos principais concorrentes na corrida para descarbonizar o transporte, eles não são a única opção. Pesquisadores e engenheiros estão explorando uma variedade de combustíveis e tecnologias alternativas que podem desempenhar um papel significativo na construção de um futuro de transporte mais sustentável. Os veículos movidos a célula de combustível de hidrogênio, por exemplo, oferecem uma alternativa interessante aos veículos elétricos a bateria. Esses veículos usam gás hidrogênio para gerar eletricidade a bordo, emitindo apenas vapor de água como subproduto. Os biocombustíveis, derivados de matéria orgânica, como plantas e algas, representam outra via para reduzir as emissões do transporte. Os veículos híbridos, combinando um motor de combustão interna com um motor elétrico, oferecem uma tecnologia ponte que pode reduzir o consumo de combustível e as emissões no curto prazo. É provável que o futuro do transporte seja uma mistura de diferentes tecnologias e fontes de combustível, adaptadas a aplicações específicas e contextos regionais. A transição para a mobilidade elétrica não se trata apenas de substituir bombas de gasolina por estações de recarga. Requer uma transformação fundamental de nossa infraestrutura de energia e transporte para acomodar as demandas exclusivas dos veículos elétricos. Um dos desafios mais significativos é expandir a capacidade da rede elétrica para lidar com o aumento da carga do carregamento de veículos elétricos. À medida que a adoção de veículos elétricos cresce, o mesmo ocorre com a demanda por eletricidade, principalmente durante os horários de pico. Para enfrentar esse desafio, são necessários investimentos significativos na modernização da rede, incluindo a expansão das redes de transmissão e distribuição, a integração de fontes de energia renováveis e a implementação de tecnologias de rede inteligente. O desenvolvimento de uma infraestrutura de carregamento abrangente requer colaboração entre governos, concessionárias de serviços públicos, montadoras e empresas privadas. Repensando o transporte em um mundo em mudança. A transição para um futuro de transporte mais sustentável vai além dos avanços tecnológicos e do desenvolvimento de infraestrutura. Requer uma mudança fundamental em nossas atitudes, comportamentos e políticas relacionadas ao transporte. Por décadas, nossos sistemas de transporte foram projetados em torno do automóvel, muitas vezes às custas do transporte público, ciclismo e caminhada. Essa abordagem centrada no carro contribuiu para o congestionamento do tráfego, poluição do ar e um declínio nos espaços públicos. Para criar cidades mais sustentáveis e habitáveis, precisamos priorizar modos alternativos de transporte. Isso inclui investir em sistemas de transporte público eficientes e confiáveis, criando infraestrutura segura e dedicada para ciclistas e pedestres e implementando políticas que desencorajam o uso do carro, como preços de congestionamento e restrições de estacionamento. Além disso, precisamos repensar nossa relação com a propriedade de carros.
Programas de compartilhamento de carros, serviços de transporte individual e opções de micromobilidade, como patinetes elétricos e bicicletas, oferecem alternativas flexíveis e sustentáveis à propriedade de carros particulares, principalmente em áreas urbanas. A transição para um futuro de transporte mais sustentável exigirá um esforço coletivo de governos, empresas e indivíduos. Ao abraçar a inovação, promover a colaboração e adotar uma abordagem mais holística para o planejamento de transporte, podemos criar um futuro onde a mobilidade não seja apenas eficiente e acessível, mas também ambientalmente responsável e socialmente equitativa. No reino da mobilidade pessoal, uma revolução silenciosa está ocorrendo, movida pelo zumbido suave dos motores elétricos. Bicicletas elétricas estão ganhando popularidade em cidades e vilas, oferecendo uma alternativa atraente para carros e bicicletas tradicionais. As e-bikes fornecem um impulso extra, facilitando subir colinas e cobrir distâncias maiores sem suar a camisa. Ao reduzir o esforço, as e-bikes tornam o ciclismo mais acessível, incentivando o transporte ativo. Além de práticas, as e-bikes oferecem benefícios ambientais significativos, produzindo zero emissões e consumindo pouca energia. Elas requerem menos espaço de estacionamento e navegam pelo tráfego com facilidade, reduzindo o tempo de viagem. A disponibilidade de ciclovias aumenta a segurança e a conveniência do ciclismo elétrico, tornando-o uma solução de transporte sustentável. Reimaginando o transporte público, eficiência e acessibilidade. O transporte público é a espinha dorsal de uma rede de mobilidade eficiente e equitativa. Muitos sistemas de transporte público sofrem com financiamento insuficiente e infraestrutura desatualizada. Investir em sistemas modernos como trens leves e ônibus de trânsito rápido é essencial. Garantir acessibilidade para todos é igualmente importante. Tecnologia como bilhetagem móvel pode aumentar a eficiência. Priorizar o transporte público melhora a qualidade do ar e cria ambientes urbanos mais habitáveis. Hidrogênio no horizonte. Um combustível para o futuro? À medida que o mundo se afasta dos combustíveis fósseis, a busca por fontes de energia limpas se intensifica. Outro concorrente está ganhando força silenciosamente: o hidrogênio. A tecnologia de célula de combustível de hidrogênio oferece uma alternativa atraente aos veículos elétricos de bateria. As células de combustível de hidrogênio produzem eletricidade, com vapor de água como o único subproduto. Uma das principais vantagens é seu rápido tempo de reabastecimento. Isso elimina a ansiedade de alcance associada aos veículos elétricos à bateria. Além disso, os veículos movidos à célula de combustível de hidrogênio oferecem uma densidade de energia maior. Isso os torna adequados para transporte de longa distância e veículos pesados. No entanto, vários desafios devem ser enfrentados antes que a tecnologia de célula de combustível de hidrogênio possa se tornar mainstream. Um dos maiores obstáculos é o custo de produção, armazenamento e distribuição de hidrogênio. Atualmente, a maior parte do hidrogênio é produzida a partir do gás natural. É crucial desenvolver métodos econômicos e sustentáveis para produzir hidrogênio a partir de fontes renováveis. Além disso, uma infraestrutura robusta para armazenar, transportar e distribuir hidrogênio precisa ser estabelecida. O dilema elétrico, pesando os prós e os contras. Ao longo de nossa jornada pela complexa paisagem da produção, uso e descarte de veículos elétricos, uma coisa fica clara: não há resposta fácil para a questão de sua pureza ambiental absoluta. Embora os carros elétricos representem um salto significativo para a descarbonização do transporte, eles não são uma solução milagrosa para nossos desafios ambientais. Sim, eles ostentam zero emissões do tubo de escape, um sopro de ar fresco para nossas cidades congestionadas. E sim, à medida que a rede elétrica continua sua transição para fontes renováveis, os benefícios ambientais dos carros elétricos só aumentarão. No entanto, não podemos ignorar o impacto ambiental embutido em sua produção.
A extração de matérias-primas como lítio e cobalto, o processo de fabricação de baterias com uso intensivo de energia e as complexidades do gerenciamento de baterias no final da vida útil contribuem para a pegada ambiental geral dos veículos elétricos. Ignorar esses fatores seria como comemorar uma vitória enquanto ignoramos as batalhas travadas ao longo do caminho. Isso não quer dizer que os veículos elétricos não sejam um passo na direção certa. Eles são, sem dúvida. Mas é crucial abordar essa transição com uma perspectiva equilibrada, reconhecendo as vantagens ambientais e os desafios que exigem nossa atenção. Abrindo caminho para a mobilidade sustentável. O futuro do transporte sustentável vai além dos carros elétricos. Exige uma mudança de mentalidade e uma saída do modelo centrado no carro. Devemos adotar uma abordagem multifacetada, reconhecendo a interconexão de nossas escolhas de transporte e seu impacto. Investir em transporte público acessível, criar espaços seguros para bicicletas e pedestres e explorar combustíveis alternativos. Desafiar a noção de que possuir um carro é essencial. Programas de compartilhamento e micromobilidade são alternativas. A transição requer um esforço coletivo. Governos, empresas e indivíduos devem colaborar. Juntos, podemos criar um futuro sustentável e equitativo.